Olá, discípulos do Senhor, não são mais discipulando, já estão chegando na reta final, já vou chamar de discípulos do Senhor. Muito bom, lição 10, já estamos às vésperas de encerrar a nossa lição. Hoje, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. Vocês vivendo cheio do Espírito Santo. O que vocês têm para me dizer? Como é que é isso? Fala para mim, como é que seria isso? Vocês conseguem entender à luz do que a gente já estudou até agora? Não? Vamos lá, vamos raciocinar comigo. Davi, Helena, bem atenção aí, bastante atenção, tá? E os outros também, prestem bastante atenção nesse aspecto aí, porque isso aqui pode ser o divisor de águas, pode ser o diferencial entre vocês viverem deprimidos, tristes, sabe? E sempre para cima, por mais que haja adversidade, luta, tristeza, frustração, o Espírito Santo vai te capacitar para que você não fique triste, não fique desanimado, ou se venha ficar, não fique por muito tempo. Esse é o papel do Espírito Santo nesse contexto do que a gente vai estudar, tá bom? Vamos lá. Lição 10, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Davi, o que você responderia? Fala para mim. O que é ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz assim lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Rapidinho, abrindo aqui um precedente. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo para não beber bebida alcoólica. A Bíblia sempre faz menção assim, justamente não vos embriagueis, não dado a bebedeira. Por quê? Era lá no tempo de Jesus, era comum se beber vinho, beber alguma coisa assim. Mas a gente quando bebe, o ser humano quando bebe, ele já está a um passo de entrar numa condição, num estado onde seus reflexos, suas faculdades mentais ficam comprometidos. Grande exemplo que eu vou, para fechar só esse raciocínio, esse parênteses, é justamente a pessoa que dirige. Ela não pode ter bebido sequer um copo de álcool, porque senão ela está devidamente proibida de dirigir. Por quê? Porque os seus reflexos, os seus raciocínios estão comprometidos. E se você é uma pessoa de Deus, se você é um crente, se você precisa viver na sobriedade do Espírito Santo, à luz do Espírito Santo, sendo testemunha, você não vê Jesus Cristo falando que bebia ou em algum momento bebendo. Ele estava lá na festa no dia da transformação, mas a Bíblia não aponta que ele bebeu. Então é o que eu quero dizer justamente isso aí. Vamos caminhar, tá bom? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Ser cheio do Espírito Santo não é opa, galerinha, alguém me chamou a atenção aqui, e eu vou ter que voltar. Eu acho que foi a Manu que deu uma clicada ali no zap. Vamos lá. O que é ser cheio do Espírito Santo? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento único, mas uma condição contínua onde o cristão busca intimidade. Deixa eu aumentar mais a tela aqui para vocês também que estão lendo. Busca intimidade com Deus. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Busca intimidade com Deus, submissão à sua vontade e vive de acordo com os princípios do Evangelho. Tá bom? Acho que tá bom de tamanho, não tá, galerinha? Hein? Vamos lá. Característica. Uma das características de você estar cheio do Espírito Santo: uma vida sem pecado, consciente e arrependida diariamente. Fala de santidade. O livro de Gálatas 5,16. 5 de 16 a 18. Vai lá, vai garimpar na tua Bíblia, vai aprender a lidar com ela. Gálatas 5,16 a 18. Você vai ver a palavra de Paulo à igreja de Gálatas falando sobre isso. Ponto 2. Obediência. Seguir a palavra de Deus com fidelidade. João 14, 15 e 17 fala sobre isso, pessoal. Frutos do Espírito. Evidenciar qualidades. Olha só, fruto do Espírito, já que era para ser fruto do Espírito. Eu errei, me perdoa, deixa eu corrigir. Fruto do Espírito. Evidenciar qualidades como amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é produzir fruto do Espírito, entende? Gálatas 5,22, a mesma coisa. Paulo falando da igreja de Gálatas, estava fazendo digamos assim, um intensivão com a igreja de Gálatas. Raciocina comigo. Se ao invés de desprezo você tiver amor, se ao invés de tristeza você tiver alegria, se ao invés de paz, se ao invés de ira, de briga você tiver paz, olha só como é que muda completamente o teu comportamento.
Então, ao invés de você ser uma pessoa impaciente, estressada, e você tiver paciência, então, ao invés de você ser uma pessoa que deseja mal a alguém, tá sempre pensando em fazer coisas mais, pensar em bondade, se você for uma pessoa que abandonou a infidelidade, agora você tem fidelidade com as pessoas que estão próximas de você, seja teu pai, tua mãe, seu marido, seu namorado, seja quem for, fala da fidelidade, você produz isso, sabe, dentro do teu coração. O Espírito Santo, ele trabalha em você para isso. Mansidão e domínio próprio. Domínio próprio seria o quê? Só para dar um exemplo rapidinho, fui ferido, alguém falou alguma palavra para mim e eu podia ter falado alguma coisa, mas eu arquivei, guardei aquela possibilidade de responder à altura, mas não respondi porque eu tenho domínio próprio. O Senhor está me dando paz, está me dando tranquilidade, sabe? Coisas adversas, parecidas, semelhantes a essas, que podem acontecer e você tem domínio próprio para você não exagerar nas suas atitudes e não vir a pecar, entendeu? Exemplo bíblico, Estevão foi um grande homem. Ele foi descrito como cheio do Espírito Santo e mesmo diante da morte, foi apedrejado. Paulo estava de testemunha, na época era Saulo. Paulo estava como testemunha, demonstrou grande coragem, perdão e visão espiritual. Olha só, Estevão, nas escrituras, a gente lê lá, é uma história interessantíssima para vocês que estão começando a caminhada. Atos 6, 5 e Atos 7, 55 a 60. Você vê a declaração de Estevão. Ele foi condenado à morte por apedrejamento, foi executado por apedrejamento. Entretanto, o fato se deu por injustiça. Ele foi condenado injustamente. Mesmo assim, sendo apedrejado, existiu um momento onde ele olha para os céus, ele vê o Senhor à destra do Pai e ele fala assim: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, é um olhar muito mais do que carnal, é um olhar espiritual. E ele entende que eles estão sendo levados pela influência daquele momento, a influência maligna daquele momento. Então, esse é o grande amor e a grande demonstração de testemunha, que não seria um apóstolo, seria um diácono, se eu não me engano, Estevão, que Estevão naquele momento ele age. Ponto 2, o que é um discípulo cheio do Espírito Santo? Vamos definir, acompanha comigo aí, Davi, Helena, né? Um discípulo cheio do Espírito Santo é alguém que, ao seguir Jesus, permite que o Espírito Santo guie todas as áreas da sua vida. Olha como é importante isso aqui, Davi, e todos vocês. Um discípulo cheio do Espírito Santo é alguém que, ao seguir a Jesus, permite, dá liberdade para que ele seja guiado em todas as suas áreas da vida, capacitando-o para o serviço, o testemunho e o crescimento no relacionamento com Deus. É muito sério, é muito bom, é muito bonito, é maravilhoso como o Senhor se preocupa conosco, não é verdade? Características de um discípulo, está acompanhando aí, galerinha? Características de um discípulo cheio do Espírito Santo. Ponto 1, testemunha ousada. Um discípulo cheio do Espírito Santo proclama o Evangelho com coragem. Aí vem a passagem bíblica de referência que eu anotei: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ele desce sobre a gente. Pedro, no dia de Pentecostes, pregando para milhares de pessoas. Nós lemos na lição 9 que Pedro conseguiu avançar e alcançar 3.000 almas. Mas não foi Pedro, né? A gente já está acabando de ter certeza absoluta aqui que foi através do Espírito Santo. Então, nada é pelo nosso mérito e pela nossa força. Lembre-se disso, tá? A obediência sacrificial. Está disposto a negar-se a si mesmo e obedecer ao chamado de Cristo. Aí vem Lucas, o Evangelho de Lucas, que era um médico, 9:23. Mas aqui abriu um precedente. Lucas não era somente um médico, Lucas também era assim tido como um historiador. A gente pode encontrar várias passagens que apontam para isso historicamente. Então a gente percebe que ele era muito detalhista. Hoje a gente tem alguns historiadores, inclusive aí tem um grande historiador que eu sigo, ele é um excelente historiador, se eu não me engano é arqueólogo, que é o Rodrigo Silva. Ele é assim uma pessoa exemplar e metódica demais no que tange acerca das escrituras, acerca do Evangelho, acerca de fazer uma analogia correta e aplicação, sabe, do que é encontrado arqueologicamente e do que as escrituras falam. Então,
pensa num cara semelhante, numa pessoa semelhante. Lucas, ele era um cara metódico, muito detalhista. Você vê isso claramente nas suas escrituras. Exemplo, aí vamos continuar. Exemplo, Paulo, que se dedicou à pregação mesmo em meio às perseguições. A gente sabe que Paulo era um perseguidor, né? E acaba sendo perseguido. Vamos lá, frutos visíveis. Sua vida reflete os frutos do Espírito Santo. Já virou 10 minutos. Sua vida reflete os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 23, influenciando positivamente o que estão ao seu redor. Então, como Paulo disse a Gálatas, os frutos, né? Porque pode ser por várias pessoas, aqui nesse caso eu deixo até o plural mesmo, ele reflete influenciando as pessoas. Como é que você influencia? A gente falou sobre isso. É no seu comportamento, no seu dia a dia, no seu caráter, na tua fidelidade, no teu amor. A pessoa olha assim e fala, como você pode ter amor por alguém que te faz mal? Paulo, em algumas cartas, ele estava preso. E mesmo assim ele sentia um desejo e amor pelas pessoas. Muitas delas, se eu não me engano, até a carta de Gálatas, ele jamais conheceu. Então, reflete exatamente uma transformação, e isso cativa, isso encoraja, isso traz curiosidade a outras pessoas, então acaba influenciando, entende? Vamos lá, dons em ação. Ele utiliza os dons espirituais para servir a igreja e ao mundo. Exemplo, a gente estudou na sexta-feira sobre isso, o chamado de Barnabé, que estava cheio do Espírito Santo e de fé, coragem, certeza, que encorajou os discípulos e a outros que estavam ao seu redor. Um discípulo cheio do Espírito Santo, conclusão, vive em profunda comunhão com Deus, capacitado para cumprir a missão de Jesus no mundo. Ele é uma pessoa que busca santidade, testemunha do Evangelho com poder e reflete Cristo em sua vida. Ou seja, para finalizar, o indivíduo cheio do Espírito Santo, ele vai produzir fruto. O fruto, pensa numa tangerina, num cacho de uva. O cacho é o fruto. Aí você tem várias uvazinhas pequenas. Uma é amor, outra é piedade, outra é misericórdia, outra é domínio próprio, outra é fidelidade, outra é lealdade, outra... Sabe? Então, produz exatamente isso aí quando você está cheio do Espírito Santo. Se você estiver triste e estiver cheio do Espírito Santo, ao invés de você mergulhar numa depressão, o Espírito Santo vai te resgatar. Ele vai te trazer a memória, como a gente estudou no capítulo 9. Se você estiver com ira, com raiva, com desejo de maquinar alguma maldade para alguém, o Espírito Santo vai lá e vai te convencer de que aquilo é errado, que aquilo é pecado, de que aquilo existe um juízo de Deus sobre um ato daquele que você está elaborando. Aí você vai e se arrepende e ele muda a tua conduta. E você automaticamente fala assim, Senhor, me perdoa por ter pensado e ter tentado sequer planejar alguma coisa contra alguém, Senhor. Então o Espírito Santo, ele te traz a uma realidade. O Espírito Santo, ele te traz a uma verdade, que é uma verdade realmente absoluta, que é a verdade de Deus, que é a verdade de Jesus, que foi apresentado, que é muito diferente da nossa verdade. A nossa verdade tende a nos favorecer, e a verdade de Jesus tende a nos fazer nos arrepender e fazer com que nos renunciemos, ou nós venhamos a renunciar esses desejos de fazer maldade a alguém. Paulo certa vez fala assim, o que eu quero fazer de bom eu não faço, mas o que eu quero fazer de bom eu não faço, e o que eu não quero fazer de mal eu acabo fazendo. Isso demonstra claramente da parte de Paulo o desejo que é a carne, que sempre quer fazer mal, mas o Espírito Santo, ele mortifica a carne, ele te ajuda a mortificar a carne. Para quê? Para que você produza, para você ficar cheio do Espírito Santo e pessoas venham ser transformadas. Não só você viver debaixo de uma bênção, de alegria, de felicidade, mas você contagiar essas pessoas que estão ao teu redor, tá bom? 14 minutos, fica com Jesus. Qualquer coisa pode fazer um comentário, pergunta, que a gente está aí para justamente ajudar todo aquele que precisar. Esse é o nosso papel, tá bom? Que Jesus te abençoe, fica com Jesus. Pessoal do Discipulado, Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou muito orgulhoso de vocês que vão se submeter a esse momento tão sério, tão alegre, tão feliz
A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, ou seja, esse conjunto, arrependimento e batismo, há festa no céu. Então vocês podem ter certeza que o céu se alegra. O Senhor se alegra porque vocês estão caminhando rumo a uma comunhão, sabe? De uma esperança, uma fé, de estarmos todos reunidos aqui e eternamente com o Senhor, tá? Fica com Jesus, que Deus te abençoe.